Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas, das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados, também das 20h30 às 21 horas. Para nos assistir em tempo real em todo o planeta, entre em www.tvfloripa.org.br. O assunto de hoje é quase morte. Professor Helg, sobre o assunto quase morte, isso tem sido discutido pelas religiões há milênios. De que forma as religiões tratam esse assunto? Bom, esse processo da morte, da quase morte, é um assunto que as religiões falam há milênios, né? O cristianismo é até bastante sucinto a respeito disso e deixa uma série de aspectos meio em aberto. Já as religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, elas são muito mais, elas descrevem o que deve acontecer depois do outro lado. A mesma coisa também acontece com as religiões animistas, tanto as africanas como as dos nossos índios, como também das populações primitivas da Ásia e da Polinésia e Austrália. Agora, quem tinha a coisa mais bem descrita, na realidade, eram os povos mais antigos. Por exemplo, os egípcios tinham o livro Egípcio dos Mortos, em que se descrevia todos os passos que deveriam ocorrer depois de a pessoa sair deste mundo e ir para uma outra esfera. Quem também descrevia isso detalhadamente era o livro Maia dos Mortos e o livro tibetano dos Mortos, né? Então, era um assunto que fazia parte do dia a dia dessas pessoas. Aqui, no Brasil, no Ocidente, nós temos as visões espiritualistas que também descrevem esse processo com mais detalhes. Os cientistas clássicos, eles encaram esse assunto de que maneira? Bom, a ciência clássica, ela, baseada ainda nos princípios cartesianos, é praticamente ascética a respeito desse assunto, né? Então, é um assunto que geralmente não é discutido, é meio tabu, e muitas vezes é varrido debaixo do tapete. Quando, na realidade, uma das coisas interessantes seria que a ciência viesse realmente a se preocupar com esse assunto. Mas já existe uma minoria de cientistas que lidam com essa questão de uma forma diferente, né? Sim. Nós já temos, nos últimos 60, 70 anos, está se começando a pesquisar isso de forma bastante mais sistemática, né? De forma que se tenha estatísticas, de forma que se tenha relatos consistentes, de forma que se tenha uma série de observações que permitem fazer com que haja formas de se apreciar isso de forma científica. O senhor tinha me comentado antes que Sam Parnia, ele é um cientista que era extremamente cético e que hoje em dia tem escrito bastante sobre esse assunto de quase morte. Como ele tem abordado essa situação? Bom, com Parnia aconteceu o seguinte: desde muito jovem, ele era um cirurgião cardíaco. E, durante as cirurgias, era relativamente frequente que parava tudo, né? O paciente tinha uma parada cardíaca, o cérebro não dava mais nenhum sinal de vida, estava tudo parado e, no entanto, alguns deles, depois disso, relatavam fatos que não entravam dentro dos conceitos da medicina clássica e dentro dos conceitos espiritualistas, não espiritualistas, digamos assim. Essa situação de quase morte, ela é caracterizada pelo quê? Quando para o quê? O coração, o cérebro? Antigamente se dizia, antigamente não, até hoje se diz isso em muitos lugares, que parou o cérebro, em função da parada cardíaca, os pulmões param de funcionar e o cérebro também.
Se ele ficar sem oxigênio por 5 ou um pouco mais minutos, evidente que começa um processo degenerativo e a pessoa efetivamente não tem condições de se recuperar. No entanto, se se conseguir oxigenar o cérebro e fazer essas coisas todas, ela tem chance de voltar. Então, esse estado de parada de coração, parada de respiração, parada das funções cerebrais, isso é considerado a quase morte, digamos. Aí, por estimulação dos médicos, essa pessoa tem chance de voltar, né? E essa experiência, no caso, do retorno, as pessoas trazem, então, memórias sobre esse momento, esse curto espaço de tempo? Aí aconteceram fatos que são anotados, naturalmente, né? E o Parni anotou isso com muito detalhe e as pessoas, o coração parou, o cérebro parou de funcionar, os pulmões pararam de funcionar e eles continuaram a oxigená-lo e fazer com que o sangue fluísse ou de forma extracorpórea ou de alguma outra forma. E muitas dessas pessoas vieram a se recuperar. E trouxeram que memórias? Bom, aí aconteceu um fato seguinte. Algumas dessas pessoas relatavam que enquanto o cérebro estava parado, elas se viam no alto da sala, num canto, observando todo o processo da cirurgia, né? E os médicos tentando fazer reviver a pessoa, e eles se viam de longe como se estivessem realmente separados do seu corpo físico, explicando os mínimos detalhes do que vinha acontecendo durante essa tentativa de reanimação. Tá, então assim, as pessoas tinham uma visão que só falavam sobre coisas, digamos, sobre situações que só poderiam ter presenciado se estivessem olhando de cima para baixo? Exatamente. O que aconteceu é que as pessoas disseram ter visto coisas que, evidentemente, só poderiam ter sido notadas se elas estivessem realmente no lugar onde eles diziam estar, né? No alto da sala, num canto, se observando e observando toda a equipe médica trabalhando. Existe algum tipo de estatística sobre o número de pessoas que têm essa experiência? Das pessoas que estiveram nessa situação de quase morte, 90% não se lembram de nada, né? São pessoas que não se lembram de absolutamente nada, e fica por isso mesmo. No entanto, 10% das pessoas que foram reanimadas contam fatos, e contam esses fatos de se terem visto acima da mesa de cirurgia, de se terem visto lá com o tórax aberto, com os médicos fazendo todo tipo de procedimentos, e relatam isso com muitos detalhes. Isso levanta uma questão, que é o fato de que o que os médicos estão falando durante esses procedimentos, os pacientes vão estar escutando, registrando essas informações. Então, existe uma necessidade de cuidados aí, né? Aí existem dois aspectos. O que se diz a respeito disso é o seguinte: houve casos em que os médicos abriram o paciente, não necessariamente o coração, mas outras partes do corpo, e às vezes o pessoal trabalha, é um local de trabalho normal, onde se conversa, onde se discute, onde se fala, e nessas oportunidades às vezes escapa uma observação que pode ser problemática depois para o paciente. Então, houve casos, por exemplo, em que se abriu uma pessoa, e alguém lá da equipe disse: olha, está vendo que está tudo podre aqui dentro. E depois de a pessoa voltar da cirurgia, voltar aparentemente com o problema encaminhado, ela começa a dizer que ela está toda podre por dentro. Ela registrou aquela informação. Né? Agora eu queria voltar a um outro assunto antes, de coisas que as pessoas também viram lá de cima. Sim. Né? E eu queria chamar a atenção que um dos pacientes que voltou com essas memórias, ele
observou claramente que o médico, na sua afobação, querendo salvá-lo, derrubou uma bandeja com instrumentos que se espalharam pelo chão. Um outro lembra que durante nessa mesma situação de quase morte, duas luvas esterilizadas, que ninguém sabe de onde vieram, estavam no chão, e um faxineiro, no dia seguinte, ao fazer a limpeza depois da cirurgia, não sei quando, descobriu esse par de luvas que estava no chão. Um outro caso foi de uma senhora que também estava no processo de quase morte, e eles resolveram abrir-lhe o crânio. E isso foi feito com uma serra elétrica. E ela estava com todos os sinais vitais zerados naquele momento. E eles abriram o crânio e isso fazia um barulho como se fosse uma escova de dentes elétrica. E essa pessoa contou esse fato com os mínimos detalhes que estava sendo feito com ela. Existem múltiplos fatos assim. Por exemplo, muitas pessoas também falam da tentativa de reanimação, aquele eletrochoque que se aplica no tórax, né? E elas notaram isso plenamente, como é que reagiram ao eletrochoque e como é que a coisa funcionou. Professor Helg, nós vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida voltamos a falar sobre quase morte. Se você quiser enviar alguma pergunta ou alguma sugestão, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Já voltamos. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença.
voltamos falando sobre o assunto quase morte com o professor Helg. Professor, já foi falado que os pacientes têm a experiência de visualizar situações que só poderiam acontecer se eles estivessem olhando de cima, do alto, né? No momento que estão lá na mesa cirúrgica e tal. Existem também relatos de pacientes que se deslocaram para outros lugares, como as suas casas ou um outro ambiente, não só dentro do espaço do hospital? Sim, isso é muito curioso. Um relato que é muito interessante é de uma senhora que estava nesse estado de quase morte e se convenceu que ele tinha morrido. E ficou muito preocupada com o que iria acontecer com a família. E ela se sentiu deslocando para a sua própria casa, onde a família estava toda reunida, muito apreensiva, com o possível resultado da cirurgia. E ela se viu o pessoal todo lá dentro da casa e depois retornou. E retornou, inclusive, ao seu corpo físico, né? E sobreviveu, claro, para contar a história. Essa lembrança também está registrada na pesquisa que está sendo feita, né, a respeito desse assunto. Certo. As crianças também relatam situações assim? Elas passam por essa experiência e têm condições de relatar o que vivenciaram nesse momento quase morte? Sim, nessa pesquisa, inclusive, as crianças são muito precisas nos seus relatos, né? Proporcionalmente, um número até maior, porque eles não têm nenhum filtro. Então, acontece o seguinte: muitas dessas crianças passaram pelo mesmo processo que as pessoas adultas, né? Parada cardíaca, parada respiratória, parada do cérebro. E essas crianças também se diziam estar observando o seu próprio corpo e a equipe médica do alto, e ao mesmo tempo também relatando detalhes da cirurgia com muito mais naturalidade, porque não há nenhum freio ainda cultural ou de qualquer ordem, e então crianças já com 5 anos, ou até um pouco menos, até os 8, 9, 10 anos, relatando esses fatos com a maior naturalidade. Quando o senhor fala essas pesquisas, está se referindo ao Párnia, ao Sam Párnia, esse cientista? Bom, Párnia, ele criou uma entidade, ele começou com esses estudos na Inglaterra, e hoje está nos Estados Unidos, e ele está trabalhando com uma equipe muito grande de pessoas que estão tratando desse assunto e tentando colher dados, informações e assim por diante. Além do Párnia, parece que existe uma experiência com o Dr. Alexander, que também é um médico, que teve uma experiência significativa a respeito desse quase morte? Esses fatos são relatados ao redor do mundo inteiro, com pessoas com todos os tipos de convicções filosóficas, religiosas, pessoas que são agnósticas, e todas as que se lembram de fatos contam a mesma história. E existe o caso de um neurocirurgião, conhecido como Dr. Alexander, é um neurocirurgião americano, e que fazia exatamente isso. Fazia cirurgias na região cerebral dos seus pacientes com uma equipe no seu hospital. Um belo dia, ele começou a se sentir mal no chuveiro e a esposa tentou conversar com ele, viu que tinha alguma coisa errada e o levaram, a casa dele ficava bem perto do hospital, o levaram imediatamente para o hospital e procuraram reanimá-lo. E também houve uma parada completa, parou tudo, né? Mas como ele já estava sob os cuidados da equipe da qual ele fazia parte, então, depois de um esforço bastante intenso, ele, alguns dias mais tarde, relatou exatamente o mesmo que os pacientes do Dr. Párnia e outras pessoas relatavam, né? Essa experiência, ela provavelmente é mais comum dentro dos ambientes hospitalares, mas a pessoa pode vivenciar esse tipo de experiência em outro ambiente, em casa, em outra situação?
Existem técnicas para isso. Existem diversas técnicas respiratórias e coisas desse gênero que permitem que a pessoa se transporte para um outro lugar, saia do corpo, né? Inclusive, isso hoje está sendo anunciado, inclusive pela internet, cursos que levam a esse tipo de procedimento. Também a pessoa pode ter algum problema de saúde sério e também se ver fora do corpo, né? Eu até agora me lembro de um caso de uma senhora que estava muito mal, estava com febre altíssima e viu, ela me contou isso pessoalmente, e viu de repente que os chinelos dela estavam na cabeceira da cama. Aí ela disse, ai, 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 meu Deus, agora eu morri. É o que se chama viagem fora do corpo. Exatamente. Uhum. E essa experiência, o senhor tem algum outro exemplo nos dá sobre essas possíveis viagens fora do corpo? O senhor já vivenciou alguma experiência assim? Eu ia fazer uma prova final com os alunos desse curso. E assim que eu comecei a distribuir os questionários, entrou um senhor que se identificou como médico e me disse que ele tinha uma missão. Eu disse, sim, qual é a sua missão, doutor? Aí diz ele, olha, eu vou lhe ensinar a sair fora do corpo. Aí eu digo, bom, eu vou fazer uma prova, a prova final, vai demorar mais ou menos 1h30, e antes disso eu não tenho como conversar consigo. Aí diz ele, eu espero. E ele realmente me esperou. E depois nós saímos, fomos na nossa casa. Naquele dia não tinha ninguém em casa. Fomos para a sala, ele me ensinou, perguntou se eu sentia com frequência dores de cabeça, coisa assim, eu disse que nunca senti dor de cabeça, isso até eu disse, então temos que trocar a técnica. E me mostrou esses exercícios respiratórios, essa coisa toda, mas eu não consegui sair fora do corpo, mas as técnicas ficaram. Eu também não estava muito focado nesse assunto, né? Eu não estava preocupado com isso naquele momento. E então, uns 6 ou 7 meses mais tarde, nós íamos viajar para o Norte da África. E eu me deitei no sofá da sala e fiz esses exercícios todos direitinho e de repente me vi flutuando. E fui ver o que acontecia. E de repente eu vejo uma construção bem comprida, devia ter, sei lá, uns 70, 80 metros, e havia um telhado verde na construção, um guarda num canto, e eu fui acompanhando a construção até quase o seu final, onde havia umas palmeiras, na minha visão. Aí eu resolvi voltar para ver a cara do guarda. O guarda estava com um traje muito curioso, assim, todo cheio de trique-triques, e eu achei estranho isso, eu queria ver. E quando cheguei perto do guarda, eu perdi a concentração e a coisa sumiu. E eu digo, bom, deve ter sido uma fantasia. Bom, 2 meses mais tarde, nós fomos numa Kombi, saímos da capital, de Rabat, aliás, não, saímos de Casablanca e fomos para a capital. E, de repente, ele disse, eu vou mostrar o Palácio Real. Nós chegamos, tinha um guarda parado, um telhado verde, que verde é a cor sagrada do Islã, e eu acompanhei e estava tudo igualzinho. Aí eu não tive dúvida, não me aguentei e fui bem perto do guarda para ver como era a cara do guarda, né? Uhum. E foi uma experiência muito interessante, porque as palmeiras que eu achava que eram palmeiras eram tamareiras, né? E eu consegui ver exatamente a mesma coisa do que eu tinha visto nessa saída fora do corpo. Eu ainda pesquisei depois para ver se eu tinha visto alguma foto disso, alguma imagem, alguma propaganda. Não achei nada. E outra coisa que me pareceu curiosa nessa viagem fora do corpo foi que eu vi umas portas brilhantes, pareciam assim meio parecido com amarelo, eu não consegui identificar bem. Aí eu fui olhar as portas eram de bronze polido, né? E eu tinha visto essas portas. Professor Helg, essa experiência de viagem fora do corpo,
Ela pode acontecer sem a pessoa ter nenhuma técnica, sem sequer ela estar consciente daquilo, né? Durante um sono ou um momento de relaxamento profundo, que ela tenha essa experiência e acha que é um sonho, por exemplo. Isso pode acontecer? Sim. Essa saída espontânea é relatada por muitas pessoas, né? E é mais comum nas crianças do que nos adultos. Então, muitas vezes as crianças contam algumas coisas e os pais, isso é bobagem, e não levam a sério, né? Mas a criança viu alguma coisa. Sim. Né? Isso acontece não só com crianças, como com adultos, que pode acontecer em qualquer momento, de forma espontânea, e a pessoa não tem nem noção do que realmente está acontecendo. O conhecimento tem evoluído e vai evoluir para sempre, porque faz parte, o conhecimento faz parte que evolua, e existe uma mudança nos conceitos científicos, né, com essa evolução. O que são esses provérbios, essas mudanças do conhecimento científico? Bom, existe uma série de comentários a respeito desse assunto, né? Um é de Schopenhauer. Schopenhauer era um filósofo alemão. Ele dizia, quando se descobre alguma coisa nova e alguém relata esse fato, a primeira coisa que acontece é que o pessoal não leva isso nada a sério, começa a rir e fazer chacota. Aí, quando isso começa a interferir na vida das pessoas, geralmente esse assunto é combatido com veemência. E na terceira etapa, depois de o assunto ter sido assimilado, o pessoal se pergunta, puxa, por que não se fez isso antes? Ou por que não se tomou essa providência antes, né? Então, é mais ou menos isso. Isso é interessante para que a gente perceba que não existe uma verdade absoluta e que as ideias, o conhecimento vai evoluindo e se modificando. Professor Helg, nós vamos encerrar o programa por aqui, mas nós voltamos a falar sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. E se você quiser acessar todos os programas, entre em www.portalcontec.com.br. Nos encontramos na próxima quarta, às 20h30. Até lá!